Câmara, obrigado pelo superchat. Rogério, o que é possível prever de reflexos econômicos e políticos dessa escalada no Brasil? Muita coisa. Muita coisa, até porque a gente tem visto, Gisele, que autoridades dos Estados Unidos têm visitado o Brasil. Até porque a gente tem visto, estava conversando com um amigo argentino hoje, e ele estava me dizendo que na Argentina a população é majoritariamente favorável aos ucranianos. E eu disse a ele, olha, eu tenho a impressão que aqui no Brasil há uma certa divisão, mas há uma tendência de apoio à Rússia, se é que a gente pode entender uma divisão como, vamos dizer, simpatia, torcida, enfim, identidade, porque a gente tem aqui, não pela ida do presidente Bolsonaro apenas a Moscou, porque a gente já tinha aqui um antecedente, da formação dos BRICS a partir de ações do governo do Lula. A gente teve a ida do Bolsonaro a Moscou. Então você tem setores da esquerda e setores da direita muito identificados com a coisa dos BRICS. Então você tem uma simpatia muito forte pela Rússia nesse conflito. E esse amigo me dizia na Argentina que lá não. Ele dizia aqui, dada a postura da grande mídia, dada a postura dos grandes interesses, assim como foi na guerra do Iraque, da Líbia, tudo que a gente tem falado para você historicamente, né? Aqui tem uma simpatia muito grande pela Ucrânia. Muito grande, né? Então, a gente vê que aqui no Brasil, os Estados Unidos eles não estão muito confortáveis com o fato de que as duas lideranças que despontam com mais viabilidade para ganhar as eleições tenham algum grau de identidade, de relacionamento, de empatia com o governo da Rússia. Tá? É uma situação que para os Estados Unidos... Então, Gisele, para responder sua pergunta de forma objetiva, eu acho que a gente pode viver aqui no Brasil, um abraço para o Heron Almeida também, sempre presente, sempre amigo, a gente pode viver aqui no Brasil uma cena em que ganha o Lula, ganha o Bolsonaro, esse movimento inste a oposição a processo de desestabilização, né? Claro que a gente entende que no momento em que há essa sucessão de críticas, a questão de aspectos que podem colidir com o que seria o imaginário da democracia dos Estados Unidos, sempre feito por autoridades, por visitas de generais e tudo mais, você imagina que os Estados Unidos estariam mais identificados com uma possível vitória do ex-presidente Lula, teoricamente em função dessas visitas, né? É difícil fechar essa conta, mas imaginando que eles pretendessem ou preferissem a vitória do Lula. Se isso ocorrer, naturalmente, no momento seguinte, vai acontecer aqui no Brasil manifestação no modelo que aconteceu em 2013, no modelo que aconteceu no Maidan em 2014, as primaveras, as desestabilizações, as dificuldades para governar, né? A gente sabe disso. Agora, a gente tem uma situação atípica aqui no Brasil, que os dois maiores grupos políticos têm algum grau de simpatia e de identidade com a Rússia, e isso deixa os Estados Unidos muito descontentes. Então, eles vão trabalhar de todas as formas para que, se o Bolsonaro for reeleito ou se o Lula ganhar as eleições, nós tenhamos instabilidade. Eu vejo assim, eu vou ser muito sincero, não goste ou não do que você vai ouvir, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui. Eu acho o seguinte, se o Lula ganhar, eles vão promover setores radicais ligados ao Bolsonaro para que eles se manifestem, talvez contestando o resultado de eleições, talvez buscando algum grau de desestabilização. Agora, se ganha o Bolsonaro, o problema talvez não seja exatamente com a militância ligada ao Lula, ou ligada ao PT, ou ligada a esses movimentos partidários, mas provavelmente aí entrem essas ONGs, entrem as associações dessas ONGs com as grandes mídias, as associações desses movimentos que têm caráter muitas vezes transnacional, que muito provavelmente farão manifestações no sentido de tentar criar dificuldade para que o governo eventual, segundo o governo Bolsonaro, possa ser exitoso. Essa é a maneira que eu entendo de maneira, vamos dizer, lógica. Olha, eu entendo que a gente está enfrentando um momento aqui no Brasil que é muito diferente do que enfrentam nossos vizinhos, tá? Eu acho que a propaganda que os grupos fundamentalmente ligados aí a Washington e Londres fazem nos outros países da América do Sul, de um modo geral, tem sido bastante exitosa. Tá? Ciro, a censura, cara, é relativo, né? Teoricamente não existe, mas na prática algumas censuras existem, né? É bem complicado, cara, é bem complicado.